Olá, você está no canal Nina e Mana e a nossa missão é ajudar você a educar os seus filhos com mais conexão, com mais respeito, trazendo mais leveza para o seu dia a dia. E aqui você vai encontrar ferramentas práticas para transformar a sua relação com o seu filho. Eu sou a Nina Magalhães, eu sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em Educação e Saúde e sou certificada como educadora parental em disciplina positiva. E também sou mãe de duas e uma eterna aprendiz quando o assunto é criação de filhos. E quero compartilhar hoje com vocês um tema que eu acho de extrema importância, que é o autoconhecimento. Sim, é preciso nos conhecermos, é preciso que você se conheça para educar com mais consciência e com mais respeito. E eu queria começar com uma pergunta. Você que está aí assistindo esse vídeo, você que é pai, você que é mãe, você deseja dar o melhor para o seu filho? Se você está aqui comigo, provavelmente, eu tenho certeza que a sua resposta é sim. Você almeja, você sonha em entregar a melhor educação para o seu filho, não é mesmo? E no meu trabalho como educadora parental, eu também vejo muitos outros pais, outras mães que têm esse desejo genuíno de oferecer o melhor que podem para os seus filhos. Muitos se desdobram aí no dia a dia, fazem o que podem, trabalham duro para entregar a melhor educação, a melhor escola, o acesso ao lazer, aos esportes, a uma saúde, tudo que eles precisam para se desenvolver bem, os pais estão dispostos a fazer. Mas eu vim hoje lembrá-los de algo que muitas vezes é esquecido, é negligenciado não por mal, mas porque às vezes está fora do radar de muitos pais, de muitas mães. Às vezes nós não paramos para pensar nisso, mas é algo muito importante quando a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos. Se você quer dar um presente para o seu filho que vai fazer diferença na vida dele, na sua também, é o autoconhecimento. O seu autoconhecimento pode fazer toda a diferença na educação dos seus filhos. Então, se você quer ser o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser, esse caminho passa pelo autoconhecimento. Você precisa se conhecer. E nesse vídeo eu vou dar alguns passos, algumas dicas para que você faça esse mergulho para dentro e seja o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Talvez esse assunto cause algum estranhamento para você. Fala assim, como assim me conhecer? Talvez não seja algo que você pare para pensar ao longo do seu dia. Mas o que quer dizer autoconhecimento? Como assim me conhecer? E se conhecer passa pelo fato de você começar a perceber os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas emoções, as suas necessidades diante dos fatos que acontecem aí no seu dia a dia. O que acontece dentro de mim quando meu filho age de determinada maneira? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu estou decidindo quando tal coisa me acontece? Então, passa por aí, A gente começa a ficar atento sobre aquilo que está acontecendo, aquele turbilhão de emoções, de sentimentos que a gente vive todos os dias, mas às vezes a gente está no piloto automático ali, a gente não para refletir, para olhar para isso que está acontecendo dentro da gente, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, o autoconhecimento é esse exercício contínuo, de se olhar, de perceber, diante dos fatos, das experiências, o que está ocorrendo aqui dentro de mim. E o Alfred Adler, que é um dos precursores da disciplina positiva, ele fala um pouco sobre isso, Ele diz que o tempo todo nós estamos ali, enquanto a gente está vivendo a nossa vida, a gente está observando o tempo todo. Isso acontece com as crianças desde pequenininhas, elas estão ali atentas a tudo que está acontecendo. E a gente observa e interpreta os fatos que nos acontecem, E essas interpretações, elas vão dar base para aquilo que a gente vai decidir fazer ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, Então, eu observo, eu interpreto e eu ajo, e eu tomo atitudes, eu tomo decisões. E por trás desse ciclo aí, tem um tanto de emoções, um tanto de sentimentos, de pensamentos. Então, o convite do autoconhecimento é para a gente estar percebendo melhor como que acontece esse ciclo dentro da gente, O que me leva a agir de determinada maneira, o que me faz agir desse jeito, falar desse jeito, porque o que a gente fala,
que a gente faz é aquilo que nós conseguimos externalizar para o outro e para a gente mesmo, né? Mas internamente está acontecendo um processo ali que muitas vezes passa desapercebido por nós. E compreender e olhar para esse processo interno é muito poderoso e pode te ajudar muito, não só como pai, como mãe, mas como profissional, como esposo, esposa, enfim, nas diversas áreas da sua vida, esse processo de estar mais vigilantes, né, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, emoções, necessidades. Isso vai te ajudar ao longo da sua vida, principalmente se você deseja se transformar e estar melhor a cada dia, promover mudanças nos seus comportamentos, nas suas atitudes. O autoconhecimento é um caminho necessário. Se você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, a gente precisa estar atento para esse processo que acontece aí dentro da gente. E pensando, né, no autoconhecimento no contexto da maternidade, da paternidade, da parentalidade, por que é tão importante eu me conhecer quando eu me torno pai, quando eu me torno mãe, quando eu assumo essa missão de educar uma criança? E eu queria que você pensasse em alguma situação aí do seu dia a dia. Você já se surpreendeu, já se assustou com alguma atitude sua diante de um comportamento do seu filho? Você já se viu fazendo coisas que você jurava que não faria? Quantas vezes você prometeu que talvez não gritaria com seu filho e aí no dia seguinte você se vê ali impotente diante daquele grito que insiste em sair? Isso já aconteceu com você? Pois sabe que você não está sozinho, né? Eu também vivo os meus dilemas, as minhas lutas e batalhas aqui para estar melhor a cada dia. E às vezes parece que a gente está preso mesmo, parece que a gente quer mudar e não consegue sair desse ciclo, né? A gente não consegue quebrar esse padrão que muitas vezes foi o que a gente aprendeu na nossa infância, a gente recebeu isso, aprendeu a reagir, né, diante das situações dessa forma. E às vezes, por mais que a gente tenha a boa intenção de fazer diferente, a gente simplesmente não consegue mudar, né? A gente se sente impotente e fala, não é possível, né? Não tem outro jeito, eu acho que eu sou assim mesmo, mas não é bem assim. Nós podemos nos transformar, nós podemos mudar e quebrar esses padrões aí, talvez que a gente carrega há anos, né? Eu falo que muitos dos meus padrões de comportamento, eu fui olhar para eles depois que eu fiz 30 anos, né? Por 30 anos eu reagia, sem pensar, né? Para mim, eu estava sendo autêntica e tá tudo bem. Se você não gosta de mim, tá ok, eu sou assim, né? Quem quiser que me aguente. Mas depois de um tempo, né? E principalmente depois da maternidade, a gente começa a se olhar, opa, agora eu sou referência para um serzinho ali que está crescendo e não dá para simplesmente eu fazer o que eu quero porque eu acredito que é assim e tem que ser assim. A gente começa a se questionar mais, a se olhar mais, a ser mais vigilante, e eu comecei a perceber muitas coisas que eu gostaria de ser melhor, que eu gostaria de ser diferente. Mas, gente, não é fácil quebrar um padrão que a gente às vezes está ali há anos, há décadas praticando, mas é possível através do autoconhecimento. Quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a se acolher mesmo, olha, tá tudo bem, né? Eu reajo assim, é a forma que eu tenho para fazer diante disso, mas que recurso eu preciso para poder agir diferente numa próxima vez, né? Então a maternidade ela nos convida, a paternidade também, quando as crianças nos convidam a isso, né? A esse olhar mais atento para aquilo que eu desejo transformar. Então o autoconhecimento ele tem esse papel crucial aí no nosso dia a dia enquanto pai, enquanto mãe. Porque se a gente estiver conectado com a gente mesmo, se a gente estiver atento às nossas necessidades, aos nossos próprios limites, né, a gente vai conseguir se conectar melhor com os nossos filhos, a gente vai conseguir reagir de uma forma mais adequada, a gente vai conseguir controlar esse impulso, né, esse piloto automático, ele deixa de ter esse total controle das nossas ações, a gente passa a ter ações mais conscientes, mas é um exercício, né, e que os nossos filhos nos convidam a ele todos os dias. E esse é o convite que eu quero fazer para você também. Talvez você está aí lutando contra um comportamento, lutando para ser um modelo, uma referência melhor para o seu filho, e muitas vezes você é sabotada aí pelo seu piloto automático. Então, se conhecer e se olhar, né, se acolher, né, nas suas dificuldades, nas suas falhas, isso é importante para que você seja o pai que você deseja, seja a mãe que você deseja ser.
E quando a gente faz isso, né, com a gente mesmo, quando a gente está atento a gente consegue também enxergar o nosso filho de uma forma mais completa, a gente consegue vê-los mais plenamente, a gente consegue entender o que está por trás ali, talvez, daquela atitude, né? Ele tá irritante às vezes, ele está fazendo algo que tá te sobrecarregando, te demandando muito, mas o que está por trás disso, né? O que está por trás dessa pontinha do iceberg? O comportamento, né? Na disciplina positiva a gente aprende que o comportamento ele é só uma pontinha do iceberg. O que a gente vê, né? O que a criança está externalizando ali para nós é a ponta do iceberg. Debaixo da superfície existe um tanto de necessidades, né, que talvez a gente não está vendo, a gente não está suprindo, e aí a criança está agindo mal porque na verdade ela não está se sentindo bem, ela está precisando e não sabe como expressar isso, essa necessidade que ela tem, que muitas vezes é de se sentir aceita, de se sentir importante, de se sentir parte ali. Então a gente tem que olhar para baixo da superfície, né? Essa questão do autoconhecimento ela vai te ajudar como pessoa e vai te ajudar a ensinar isso para o seu filho também desde cedo, a estar conectado com ele mesmo, a expressar melhor o que ele precisa, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então todos ganham, né? Você enquanto adulto ganha e o seu filho também, que ele vai aprender isso o quanto antes. Então o autoconhecimento ele tem esse papel crucial aí no nosso dia a dia enquanto pai, enquanto mãe. Porque se a gente estiver conectado com a gente mesmo, se a gente estiver atento às nossas necessidades, aos nossos próprios limites, né, a gente vai conseguir se conectar melhor com os nossos filhos, a gente vai conseguir reagir de uma forma mais adequada, a gente vai conseguir controlar esse impulso, né, esse piloto automático, ele deixa de ter esse total controle das nossas ações e a gente passa a ter ações mais conscientes. Mas é um exercício, né? E que os nossos filhos nos convidam a ele todos os dias. E esse é o convite que eu quero fazer para você também. Talvez você está aí lutando contra um comportamento, lutando para ser um modelo, uma referência melhor para o seu filho. E muitas vezes você é sabotado aí pelo seu piloto automático. Então, se conhecer, se olhar, né? Se acolher, né? Nas suas dificuldades, nas suas falhas, isso é importante para que você seja o pai que você deseja, seja a mãe que você deseja ser. E quando a gente faz isso, né, com a gente mesmo, quando a gente está atento a gente consegue também enxergar o nosso filho de uma forma mais completa, a gente consegue vê-los mais plenamente, a gente consegue entender o que está por trás ali, talvez, daquela atitude. Ele tá irritante às vezes, ele está fazendo algo que tá te sobrecarregando, te demandando muito, mas o que está por trás disso, né? O que está por trás dessa pontinha do iceberg? O comportamento, né? Na disciplina positiva a gente aprende que o comportamento ele é só uma pontinha do iceberg. O que a gente vê, né? O que a criança está externalizando ali para nós é a ponta do iceberg. Debaixo da superfície existe um tanto de necessidades, né, que talvez a gente não está vendo, a gente não está suprindo, e aí a criança está agindo mal porque na verdade ela não está se sentindo bem, ela está precisando e não sabe como expressar isso, essa necessidade que ela tem, que muitas vezes é de se sentir aceita, de se sentir importante, de se sentir parte ali. Então a gente tem que olhar para baixo da superfície, né? Essa questão do autoconhecimento ela vai te ajudar como pessoa e vai te ajudar a ensinar isso para o seu filho também desde cedo, a ele estar conectado com ele mesmo, a expressar melhor o que ele precisa, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então todos ganham, né? Você enquanto adulto ganha e o seu filho também, que ele vai aprender isso o quanto antes. Existe um provérbio africano que diz o seguinte, que quando a gente não tem inimigos dentro, os de fora não podem nos fazer mal. Eu acho que esse provérbio se aplica muito bem ao tema do autoconhecimento e a importância da gente se conhecer quando a gente tem filhos, porque se eu tô bem, enquanto Marina, enquanto Nina aqui, enquanto mãe da Alice e da Luísa, se eu tô bem internamente, o que as meninas fazem, né, não vão me afetar tanto, não vão me abalar tanto quanto se eu não me conhecesse, se eu não entendesse, né, a forma que determinado comportamento delas me levam para alguns lugares desafiadores às vezes, né? A gente está aí sujeito no dia a dia com as crianças, nesse convívio intenso. Eu vivo na pele aqui enquanto mãe, muitas vezes a gente se sente exausta, a gente se sente cansada, a gente sente raiva, a gente sente angústia, tristeza, a gente quer às vezes
reagir aos comportamentos das crianças, mas quando a gente está conectado ali e fala, opa, respira um pouquinho, a gente se volta para dentro, a gente consegue perceber que não é o que a minha filha faz ou o que ela diz para mim que me leva para esse lugar desafiador. Na verdade, é a forma com que eu estou interpretando o que ela faz, é a forma com que eu estou lidando com o comportamento dela que faz toda a diferença. E aí, isso eu posso modificar. Muitas vezes eu não posso mudar o meu filho, né? A gente tem uma frase que eu sempre repito nas nossas formações, que é o seguinte: a gente não muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos, e a nossa mudança pode criar um ambiente favorável para o outro mudar. Nós não temos controle no comportamento, né, dos nossos parceiros, dos nossos colegas de trabalho, das nossas crianças. O único comportamento que a gente pode, de fato, ter controle e modificar é o nosso. Então, quando meu filho me desafia, não adianta eu ficar querendo só que ele deixe de fazer daquela forma, que ele mude o jeito de agir. Eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí a minha mudança pode ser que provoque uma mudança dele também. Eu acredito muito nisso, né? Eu pratico isso e vejo o resultado. Quando eu decido mudar a forma de reagir aos desafios do dia a dia aqui em casa, geralmente isso traz repercussões positivas, tanto para o meu esposo quanto para as meninas, porque eu decidi mudar. Decida você, né, se colocar nesse lugar de se olhar mais, de estar mais conectado com você mesmo. E aí sim, né, a sua mudança vai criar um ambiente mais favorável na sua casa, para trazer mais leveza, para que você consiga olhar para os desafios de comportamento do seu filho sob um outro prisma, né? É possível a gente viver de uma forma mais leve, mais conectada e mais respeitosa, mas passa por esse processo interno. Lembre-se, se não tiver inimigos aqui dentro, os de fora não vão poder te fazer mal também. E isso é algo que eu sempre digo para os pais, para as mães que a gente atende, né, seja nas mentorias, nos eventos presenciais, e muitos se queixam, mas eu estou estudando, eu li o livro e tal, e eu estou tentando colocar em prática, mas é muito difícil. Eu acho que esse negócio de educação respeitosa, de disciplina positiva não é para mim, porque eu tento ser diferente, mas na hora do estresse, na hora do vamos ver, eu não consigo mudar, né? E é isso que eu falo, gente, não adianta, fazendo uma analogia aí, com uma árvore, né? Você quer ver a árvore linda ali, cheia de frutos, com uma copa verdinha, cheia de folhas, enfim, uma árvore exuberante, mas você não quer cuidar das raízes dela. Então não dá pra gente ter esse relacionamento respeitoso, afetuoso, consciente, leve com os nossos filhos, se a gente não estiver disposto para olhar para baixo da superfície. Se eu não estiver disposto a olhar para o comportamento do meu filho, muitas vezes desafiador, como uma pontinha de um iceberg. A gente usa muito essa analogia na disciplina positiva, que o comportamento dos nossos filhos é só o que nós conseguimos enxergar, é aquilo que ele consegue externalizar, é a ponta do iceberg, porque debaixo da superfície é que está a real necessidade dele, o que ele está precisando, o que ele quer dizer quando ele age dessa forma. Então a gente precisa olhar abaixo da superfície se a gente quiser ter mudanças profundas na relação com os nossos filhos. E eu vou compartilhar um pouquinho de como que foi essa história comigo, né? Como que eu me despertei para esse processo de autoconhecimento. E fato é que eu passei a minha vida inteira sem saber que isso existia. Na verdade, talvez eu ouvi dizer de alguma coisa relacionada a uma tal de autoajuda, que no ambiente em que eu cresci era vista de uma forma até pejorativa. Autoajuda, como assim a pessoa vai se ajudar? Quem é que precisa dessas coisas, né? Basta a gente ter fé em Deus que tá tudo resolvido. Então eu nunca acessei esse tipo de conteúdo, esse tipo de aprendizado. Meus pais nunca me ensinaram sobre isso, sobre autoconhecimento, porque na verdade eles não tinham isso para eles, né? Foi uma geração também que não aprendeu sobre isso. Então eu cresci, passei quase 30 anos da minha vida sem ouvir sobre qualquer coisa relacionada às emoções, aos sentimentos. Eu não tive essa educação emocional, esse treinamento emocional que hoje eu prezo tanto em fazer com as minhas filhas. E eu não culpo os meus pais, porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles puderam, né, com os recursos que eles tinham naquela época. Então tá tudo bem, tá tudo certo, mas fato é que hoje eu tenho que correr atrás do prejuízo. Mas que bom, sempre é tempo, independente da sua idade, não sei
em que fase da sua vida você está enquanto você assiste esse vídeo, mas é sempre tempo da gente se abrir, né, para esse processo de descoberta, de autoconhecimento, porque ele traz benefícios que vão oportunizar, né, as mudanças que você deseja na sua vida. E foi assim, então, eu cresci sem saber nada disso, sem conhecer esse universo, até que eu me tornei mãe. E aí, falei, gente, a maternidade ela é um convite enorme para esse mergulho, porque a gente vê aquela criança ali e fala, nossa, e agora? Enquanto ela é bebezinha, beleza, ela tá ali pequenininha, a gente põe do jeitinho que quer, a gente vira do lado que quer, ele fica, e né, tem todo o trabalho ali do período inicial, né, das trocas de fralda, da amamentação, mas até os 2 anos que as crianças começam então a manifestar, né, quem elas são, os seus desejos, as suas vontades. E aí, quando isso aconteceu com a minha filha mais velha, a Alice, eu me vi assim, num lugar de uma insegurança, de não saber o que fazer. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora? E essa mãe, né? Eu idealizei muitos anos uma mãe perfeita, uma mãe super respeitosa, e eu tinha muitas coisas, né? Eu tenho muitas memórias positivas da minha infância, da forma com que meus pais me criaram, mas eu tinha muita convicção também daquilo que eu não queria repetir. E eu falei, não, isso eu jamais vou fazer, eu não quero ter esse viés do autoritarismo, do castigo, da punição física, eu não quero usar isso na educação das minhas filhas, dos meus filhos. Na época eu não sabia que ia ser só meninas, né? Mas eu tinha essa convicção, eu jurava que isso para mim não era uma prática aceitável, porque eu vim da área da saúde, eu estudei o desenvolvimento humano, né, na minha graduação, eu era terapeuta ocupacional, estava fazendo mestrado em educação, então eu tinha perspectivas e intenções ali para ser uma mãe diferente, uma mãe quase perfeita. Eu idealizei essa mãe perfeita, mas a realidade me mostrou que essa mãe perfeita não existe. E que bom que ela não existe. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. E aí foi essa descoberta, né, de que eu não sabia nada, que o meu diploma de TO, de mestre em educação, podia rasgar e jogar no lixo quando eu me deparava com aquele serzinho de 2 anos, achando que podia fazer tudo, que era só do jeito dela, ou então, né, as birras começam a acontecer, e eu me vi num beco sem saída. Eu falei, não dá, porque tudo que eu não queria fazer, gente, tudo que eu prometi que eu não faria, eu me vi fazendo. Na hora do estresse, eu conseguia até ser aquela mãe legal, boazinha, tranquila, mas até que a minha paciência acabava, e aí eu acabava partindo pro autoritarismo. E não era legal, eu me sentia culpada, eu me sentia ruim quando esses episódios aconteciam, e eu falei, gente, ela é só uma criança de 2 anos, e eu não tô sabendo lidar com os desafios que ela tá me trazendo. E eu comecei a estudar, então, eu falei, não, deve ter um jeito de fazer diferente, deve ter como a gente, né, vou buscar ferramentas, porque eu tinha certeza do que eu não queria fazer, mas ao mesmo tempo eu não tinha clareza do como fazer. Então, eu não quero bater, eu não quero gritar, eu não quero pôr de castigo, mas o que eu vou fazer no lugar? E aí eu comecei a estudar e encontrei a disciplina positiva, e foi como uma luz no fim do túnel, foi um portal mesmo para essa nova fase da minha vida, que inclusive me levou para esse caminho do autoconhecimento também. E começou a fazer muito sentido para mim. Falei, poxa, é possível ser respeitoso, é possível ser firme com a minha filha, mas ao mesmo tempo gentil. A firmeza e a gentileza podem andar juntas, porque a gente tem muito esse medo quando a gente se depara com esses desafios, né? Os primeiros ataques ali da criança de birra, e aí, né? Eu tenho que ter o controle, eu tenho que mostrar pra ela que eu sou a mãe, que eu sou o pai, e como que eu vou fazer? As pessoas ali à minha volta muitas vezes cobrando uma atitude, a gente se move muitas vezes por essa plateia que não tá nem aí se você tá se conectando com seu filho, se você tá atendendo a necessidade dele, enfim. E no meio dessas pressões todas veio a disciplina positiva e foi como uma luz. E eu gostei tanto, me encantei tanto, que inclusive descobri um novo ramo profissional. Hoje estou aqui, eu vivo para isso, para compartilhar essa descoberta que eu tive alguns anos lá atrás, porque me ajudou muito. E eu sei que
pode ajudar outras famílias também, que às vezes desejam fazer diferente, que desejam ter um ambiente mais leve em casa, mas como fazer? Como sair desse ciclo de conflito, de disputa de poder, de gritos às vezes do castigo físico. E eu me muni de ferramentas, eu internalizei vários diálogos positivos para na hora que o episódio ali acontecer, esse momento do estresse viesse, eu estivesse preparado. E eu confesso, gente, que muitas vezes eu conseguia driblar a situação, sabe? Eu conseguia ser respeitosa com a Alice, mas por dentro eu estava em sofrimento. É como se fosse um robozinho Marina ali, que colocasse em prática as ferramentas, mas por dentro eu estava ali em sofrimento, porque o autoritarismo ainda pulsava dentro de mim. Então foi um período de muito aprendizado, mas eu ainda não entendi. Gente, eu tô ali, eu quero ser respeitosa, mas como que é difícil, estava sendo pesado, estava sendo sofrido para mim colocar em prática as ferramentas, não condizia com o que eu estava sentindo, O que eu fazia, eu era respeitosa com a Alice, mas eu não conseguia ser respeitosa comigo mesma muitas vezes. Eu não conseguia atender as minhas necessidades que estavam ali pulsando. E até que eu percebi, gente, não basta, não é suficiente a gente ter as ferramentas, a gente ter o conhecimento teórico. Nós ensinamos muitas ferramentas, nós ensinamos muitas dicas práticas e eu espero que vocês consigam colocá-las em prática, mas para que essa chavinha realmente mude, para que a gente não fique nesse automático ali, aquela coisa meio mecânica de só falar bonitinho com o filho, mas sem viver o princípio da educação respeitosa. Eu acho que a gente tem que adotar isso como um estilo de vida. E para isso ser parte de um estilo de vida, não tem como eu fazer isso sem algumas mudanças internas. E aí eu falei, gente, não dá para eu continuar assim, Eu consigo ser respeitosa com ela, mas e esse turbilhão aqui dentro? E aí a Marina que tá aqui pulsando, querendo gritar, querendo, E às vezes ela aparece ainda hoje, viu, gente? Mas com uma frequência menor. Por quê? Eu comecei a perceber, a me conectar comigo mesma, com as minhas necessidades, fiz terapia, comecei a escrever várias estratégias para você praticar esse olhar para dentro, esse mergulho interno. E para mim uma coisa que funcionou muito foi a escrita. Eu sempre gostei de escrever, inclusive tenho livros aí publicados, quero escrever outros ainda, mas essa escrita reflexiva, essa escrita terapêutica, e eu comecei a fazer quando acontecia algum episódio. E às vezes eu até conseguia ser respeitosa com a Alice, como eu disse, mas as emoções estavam ali pulsando, eu escrevia tudo que eu estava sentindo, o que eu estava pensando quando a Alice agia daquela forma comigo, e isso me ajudou muito a identificar gatilhos. E aí veio todo um processo de olhar para a criança que eu fui, para as vezes que eu fui silenciada, para as minhas necessidades que não foram atendidas na infância, por que eu não tolerava o choro dela? Será que isso tem a ver com o meu choro lá atrás também? Então foi uma série de descobertas e já aprendi muita coisa sobre mim mesma e confesso que tenho muito a aprender. É um caminho sem volta, É um processo que não tem fim, não acaba, Mas é um estar aberto, é um estar disponível, estar disposto a avaliar, a refletir, a rever, a assumir a responsabilidade pelo que a gente sente, pelo que a gente faz. Não é o outro que me provoca, que me faz sentir raiva, não é o outro que é culpado pelo que eu sinto. Eu sinto o que eu sinto porque isso está ligado à forma com que eu vejo o mundo, com que eu organizo os meus pensamentos, e é possível a gente fazer pequenas transformações. E eu sou muito grata por todo esse percurso que eu tenho vivido, mesmo acontecendo já na fase adulta, mas sempre é tempo. Sempre é tempo de você se lançar, e eu tenho certeza que dar o primeiro passo, a partir do momento que você se encorajar aí para fazer esse mergulho, você também não vai querer voltar mais, porque a gente vai destravando, chaves na nossa vida e modificando o nosso comportamento, o nosso jeito de olhar. A gente consegue ser mais compassivo com o outro, a gente consegue ser mais gentil com a gente mesmo, com as pessoas à nossa volta.
que a gente consegue sim ser um pai mais respeitoso, não apenas por cumprir um script ali e falar tudo direitinho e promover um diálogo positivo, mas porque a gente realmente vive esses princípios de uma educação respeitosa, de uma educação firme e gentil, e começa com a gente mesmos. Porque se eu não consigo fazer isso comigo, eu não vou conseguir ensinar isso para os meus filhos. Então, é um pouquinho da minha experiência. Eu acho que talvez, não sei em que fase, em que etapa você esteja, talvez você está aí como eu estive há um tempo se perguntando como fazer diferente e está aí buscando caminhos, buscando alternativas, e a gente está aqui para te apoiar, para te mostrar alternativas a essa educação tradicional que a gente recebeu, baseada na punição, na recompensa. Ou então talvez você já está aí trilhando há um tempo esse caminho da educação respeitosa, talvez você já leu muita coisa, você já fez algum curso, já participou de alguma formação, mas está aí nesse processo que é difícil virar a chave ainda. E eu falo que a chave está dentro de você, a chave é o seu autoconhecimento. Não adie esse processo mais, porque quanto mais você adiar, mais você vai arrastar aí essa tentativa de mudança, essa tentativa de trazer a leveza, e ela não chega. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar. E eu vou compartilhar agora com vocês algumas ferramentas práticas. Eu quero me conhecer, então tá bom, você me convenceu, Nina, que eu preciso olhar mais para dentro, olhar mais para mim. Como que eu faço isso? Eu sei que muitas vezes não é fácil, né, para todo mundo aí se dedicar, começar uma terapia ou fazer algum curso, buscar profissionais competentes. Se você pode fazer isso, que bom, né? Mas se isso ainda não está ao seu alcance, você ainda não organizou a sua rotina para fazer isso, existem coisas simples, coisas pequenas que você pode fazer no dia a dia. E a primeira ferramenta que eu queria compartilhar é o filtro dos porquês. Toda vez que você for fazer alguma coisa, que você for reagir, que você perceber que você está indo naquele impulso, lembre-se do filtro dos 3 porquês. Você vai se perguntar, mas por que eu vou fazer isso? E aí depois dessa primeira resposta que você tiver, se pergunta novamente, então, mas por que isso? E por quê? Depois do terceiro porquê, eu tenho certeza que você vai estar mais conectado com o que você realmente quer fazer, com o sentido da sua ação, da sua decisão, se realmente vale a pena agir daquela forma ou se você deseja fazer de outra. Então, o filtro do porquê é um jeito de refletir e de se olhar, né, de perceber o que realmente está pulsando ali naquele momento. Então, experimente aí na sua casa, com seu filho, quando você perceber que está naquele ímpeto de agir de alguma forma, mas por que eu vou fazer assim? Por que eu vou colocar ele de castigo? E por quê? E por quê? E por quê? E aí no final, depois de se perguntar 3 vezes o porquê, talvez você tenha alternativas a não ser aquela primeira. Pode ser uma boa ferramenta para você. A segunda dica prática que eu quero que você experimente fazer aí no seu dia a dia é expandir o seu vocabulário emocional. Certa vez eu ouvi uma frase que diz que os limites do meu idioma são os limites do meu mundo. Isso se aplica ao seu idioma aí das emoções, ao seu vocabulário emocional. Então tente expandir, tente ampliar, pegue uma lista aí, busque todas as possíveis emoções e sentimentos, porque muitas vezes a gente está habituado a falar, estou feliz e estou triste, e as nossas emoções são muito mais complexas do que um simples estar feliz ou estar triste. Então, quando você amplia esse vocabulário, quando você consegue expressar com mais precisão aquilo que você está sentindo, isso também é uma boa prática para se conhecer melhor, para estar mais conectado com você mesmo. A terceira dica é para você parar de olhar para fora, parar de olhar para o outro. Só você é responsável pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz. Enquanto a gente estiver atento ao que o outro faz, ao que o outro me faz sentir, na verdade ninguém é responsável pelo que você pensa, sente ou decide. Então é a gente assumir a responsabilidade quando a gente falhar, quando a gente errar, o que eu fiz, o que eu posso fazer, porque a gente às vezes escapa desse caminho do autoconhecimento porque a gente se volta sempre para o outro. Então fica esse convite aí de
aconteceu algo que te chateou, alguma coisa que você não gostou, para e ao invés de olhar para o outro, respira e fala: o que eu estou sentindo? O que eu posso fazer em relação a essa situação? Onde pode ser que eu falhei? Essa atitude de autorresponsabilização vai te levar a degraus cada vez mais altos aí nesse caminho do autoconhecimento também. Uma outra dica que eu inclusive disse que funcionou muito bem comigo tem um diário, faça uma escrita reflexiva, coloca no papel aquilo que você está sentindo, algo relacionado às suas emoções, aos seus pensamentos ao longo daquele dia, ou relacionado a algum fato específico. Seja intencional nessa escrita, volte às páginas, depois de algum tempo escrevendo, revisite aquelas situações, veja como que você está avançando, avalie seus próprios progressos, e isso pode te ajudar muito também. Uma outra estratégia muito legal como a gente está se abrindo para se conhecer, a gente solicitar feedbacks construtivos de outras pessoas, de pessoas que você confie, que estão à sua volta, às vezes do seu próprio filho, e ouvir o que eles têm a dizer em relação a você, e a partir dessas falas, isso pode gerar outras reflexões sobre o seu modo de ser, de pensar, de agir. Uma outra estratégia muito legal, muitas pessoas também já fazem isso. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a importância do mindfulness, inclusive isso é um dos capítulos do livro Entre Nós, que eu e a Mariana Bosco somos coordenadoras editoriais. A gente tem um capítulo sobre a importância da meditação, dessa atenção plena quando nós somos pais e mães, e isso pode te ajudar também nesse processo do autoconhecimento, tirar um tempinho no seu dia. Não precisa ser um período longo, mas pequenas pausas para a gente ter tempo de se conectar com a gente mesma, com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é fundamental nesse processo do autoconhecimento. E por fim, lembre-se de praticar o autocuidado, porque a gente precisa ter um tempo para fazer algo que a gente gosta, tenha um hobby, uma atividade de lazer. Eu sei que você é pai, você é mãe, muitas vezes está sobrecarregado aí com as tarefas, trabalho, casa, filhos, mas eu tenho certeza que priorizar esse tempinho na sua agenda vai fazer toda a diferença na forma que você lida com as demandas do dia a dia. Então, tenha isso como prioridade, cuide de você, conecte-se com você, porque o seu filho precisa de você inteiro, de você pleno, para poder oferecer essa educação que você tanto deseja, oferecer o melhor para os seus filhos.